Fala, nação rubro-negra. Vamos bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. Vamos fazer aqui uma reação e um corte de Neto aí falando um pouquinho sobre o Flamengo. Ele diz aí que quem vai ser campeão brasileiro, elogia também o elenco do Mengão, que venceu o Bahia e tudo mais aqui nesse vídeo. Então, para você não perder nada e estar sempre informado do que vai fazer, já se inscrever no canal, deixando seu like e seu comentário aí também. Então, vamos para um vídeo aqui que tá muito legal. Tabela aqui de novo pra mim aí, quem que tá comigo? Davi que tá comigo aí? Vamos lá, Davi. Aí, ó, alguém... Porra, ó aqui, cara. Fluminense. São 6 pontos, né? De diferença e com um jogo a menos do Flamengo, certo? Isso. Alguém tira... Ninguém... Então vamos lá. Ninguém tira o título pra mim do Palmeiras, do Brasileiro. Corrido de 39 rodadas, ninguém tira o título do Palmeiras. Pode apostar agora. Vai na 7K Bet aí, Cascão. Pode apostar lá. Aposta R$1.000. Faz favor pra mim, Cascão. O Palmeiras é campeão brasileiro. Faz isso não. Faz isso não. O Flamengo tá chegando, rapaz. Não vai chegar. Chega. No brasileiro, esquece. O Flamengo tem um Chega. jogo a menos ainda. Eu já falei Chega. aqui. Ainda tem confronto ainda. Jogamento confronto tem direto. confronto ainda, né? Claro. Você vai quem? Flamengo. Você, camarão. Palmeiras. Flamengo. Godoy? Sol. Ah, legal, Mirassol. Ó, o Mirassol tá bem. Não, legal, Mirassol tá super bem. Vamos lá, galera. E uma noite de homenagens ao maior ídolo do basquete brasileiro. O telão exibiu lances do Oscar jogando pelo Flamengo. A Arrascaeta entrou em campo vestindo a camisa 14, o número que o Monsanto usava. Antes de a bola rolar, o Maracanã inteiro gritou o nome do ídolo diante da imagem dele. Como se fosse um roteiro combinado, Arrascaeta, inspirado, deu ótimo passe para o Pedro. O atacante perdeu o ângulo, mas conseguiu devolver para o uruguaio. Afinal, nesta noite, o gol merecia ser do camisa 14. Na comemoração, mais homenagens do craque do campo para o gênio dos arremessos. Acho que todas as homenagens merecidas e acho que não sei se a gente vai ter tanto que ele fez pelo esporte brasileiro. Então, minhas condolências à família, né? Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer, mas já vi várias entrevistas, vários programas com ele e é um ídolo realmente brasileiro do esporte do basquete, né? O Flamengo quase fez o segundo logo depois em outra bola do Arrascaeta para o Pedro. Na melhor chance do Bahia no primeiro tempo, Rossi defendeu o voleio do Eric Pulga. Nada que ameaçasse a vitória rubro-negra. Em relação ao jogo, é difícil dar uma nota pequena, tenho que dar 8, 9. Eu acho que pecamos hoje na finalização. Por as várias situações que criámos, poderíamos ter um resultado mais robusto. Pelo facto que nós, quer na primeira parte, quer na segunda, foi o Flamengo que procurou sempre a iniciativa do jogo. No segundo tempo, Arrascaeta estava decidido a homenagear o Oscar outra vez, mas o goleiro Léo Vieira não deixou. Na oportunidade seguinte, foi a trave que apareceu no caminho dele. Logo depois, erro da defesa do Bahia e veio uma chance ainda melhor para o Arrascaeta, mas o chute não saiu legal. O Bahia se soltou mais em busca do empate e Jean Lucas acertou o travessão. O Flamengo deu troco da mesma forma. Léo Ortiz também mandou no travessão. Nesse ataque do Bahia, Rossi precisou fazer 2 boas defesas para evitar o gol do time do Rogério Ceni, que passou em branco pela primeira vez nesse brasileiro. Feliz por mais um jogo sem levar gols e ainda mais sabendo que o Bahia não tinha passado um jogo sem marcar, então feliz e tem que valorizar isso porque é muito difícil num campeonato com tantos times com qualidade que tem grandes jogadores não sofrer gols em muitos jogos. Aí o Pedro cismou que tinha que marcar um golaço. Tentou de letra, mas não deu. Tentou lá do meio do campo, por cobertura, e quase conseguiu. O Plata se animou e também quis fazer bonito. Por pouco não deu certo.
O Flamengo já merecia o segundo quando Saul, que voltou ao time, ajeitou para o Paquetá seguir a nova rotina dele de artilheiro. Foi o terceiro gol nos últimos 5 jogos. Muy contento de estar de vuelta, ha sido un camino largo, muy largo, la primera vez que estoy tanto tiempo fuera del equipo, extrañaba mucho estar con mis compañeros, el día a día, el poder entrenar, el poder hacer las cosas. Es verdad que los doctores me dijeron aún que 2 o 3 meses voy a seguir ahí con un poco de dolor, pero comparado con lo que tenía antes, ahora mismo pues no es nada y bueno, muy contento de poder entrar, ayudar al equipo ahora con una asistencia, pero lo importante era conseguir los 3 puntos y bueno, se ha hecho y ya pensáis ya en el miércoles. Em homenagem ao Oscar, o Flamengo chega à 5ª vitória seguida na temporada, algo que não acontecia desde agosto do ano passado. O time segue na 2ª colocação, a 6 pontos do líder Palmeiras, mas com um jogo a menos. Agora a gente já vê se consolidando, Palmeiras e Flamengo nos primeiros lugares, mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a nossa tabela, com os nossos jogos. A gente sabe que vai ser tudo muito apertado até a Copa, então tem que se preocupar muito com a gente, não ficar ligando agora nesse momento para os resultados deles, é a gente fazer a nossa parte que espero que no final dê tudo certo pro nosso lado. Os rubro-negros terminaram domingo em festa. Oscar também deve estar satisfeito com a vitória e a boa fase do time. Agora ele voltou mesmo. Vene Casagrande! Eu tava na dúvida, mas agora dá pra dizer, o malvadão voltou. Você tava na dúvida, Vene? Para o desespero de muita gente, ele voltou. Ô, Vene Eu tava na Casagrande. dúvida. É mesmo? Mas agora- O que te fez Me convenceu sanar de essa vez. dúvida? Essa partida do Flamengo diante do Bahia... de uma- Avassaladora, Vene Casagrande? avassalador, inclusive um placar mentiroso. Não era para ser apenas 2-0, mas foi 2-0 porque o Flamengo não aproveitou as oportunidades criadas. Mas falando sério agora, Fernandinho, foi uma grande exibição do Flamengo diante de um forte rival, inclusive o Bahia, para quem tira para nada, o Bahia mesmo com a derrota para o Flamengo fora de casa, continua sendo o melhor visitante no Campeonato Brasileiro. E tá no G4. E tá no G4. Ele tinha a mesma pontuação que o Flamengo, a mesma campanha que o Flamengo. Então, assim, de fato, era um jogo extremamente complicado para o rubro-negro. Mas aí o time do Leonardo Jardim pareceu ser fácil diante de um adversário que, repito, é um adversário extremamente difícil, mas o Flamengo fez uma exibição assim para o torcedor bater palma, digna de você chegar e falar assim, de fato, o malvadão voltou. E eu falo sem medo, o Flamengo está vivendo o melhor momento na temporada. São 5 vitórias seguidas, vitórias contundentes, desempenho que chama a atenção, padrão tático, jogadores crescendo de produção. A gente vê um Arrascaeta, até brinquei aqui durante o programa, que parece que o Arrascaeta é igual o John Textor, só começa a jogar em abril. E de fato é isso, o Arrascaeta voltou a jogar muito bem, o Lucas Paquetá comendo a bola no meio de campo, e mesmo com desfalques importantes, Pulgar, Jorginho, o Flamengo consegue desempenhar em altíssimo nível. E repito, o mais importante, o Leonardo Jardim, independentemente do time que ele coloca em campo, a gente consegue ver os jogadores sabendo o que fazer dentro de campo, mesmo num curto espaço de tempo. Ele tem apenas 11 jogos sob o comando do Flamengo, sendo que em 11 jogos, 6 ele passou sem sofrer gols. Isso é extremamente importante. Então hoje, dá para dizer, o ponto fora da curva foi aquela derrota vexatória para o Red Bull Bragantino por 3-0. Porque agora a gente consegue dizer que o Flamengo está numa crescente e assim, chegou ao limite? Não. O elenco do Flamengo permite ao Leonardo Jardim crescer ainda mais. E eu acho que vai crescer ainda mais. Sabe aquela bobagem da internet, Caio? Será? Dizem Será por aí. coincidência que sempre que o Arrascaeta volta a voar, o Flamengo também? Será, Caio? Não é coincidência, né, Fernandinha? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez ao pessoal de casa. E infelizmente não é coincidência, né? O Arrascaeta jogando muita bola, assim como o Flamengo, o time inteiro, né? E como o Vene bem falou aqui, o Flamengo vive a sua melhor fase na temporada. Isso ficou claro no jogo contra o Bahia, que é um baita de um time também. E isso fica traduzido para mim, principalmente no meio de campo. Porque o Bahia tem um excelente meio de campo ali com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, e o Flamengo fez parecer o meio campo do Bahia um meio campo burocrático.
Ex-seu. Tá. Assim como vários outros que estão por aí. Caio em outros Alexandre, clubes, não, mas né? esse menino é uma joia raríssima. Sim. E é um meio-campo de muita qualidade Muita técnica qualidade. do Bahia. E o Flamengo envolveu esse meio-campo com extrema facilidade, assim, não por conta de fragilidade do Bahia, mas por méritos do Flamengo, principalmente do treinador Leonardo Jardim, que vem muito bem, vem numa crescente com o time dele, entendendo melhor como funciona. Eu acho que o encaixe perfeito ali entre Paquetá e Everton Araújo fez muito bem ao time do Flamengo. Na mecânica inteira do jogo, isso reflete lá na frente com a Arrascaeta, Pedro, Plata, o próprio Bruno Henrique quando entra também. Isso dá mais liberdade para que eles façam, para que eles desempenhem um melhor futebol. E isso tem se refletido dentro de campo. O Flamengo vem voando na temporada nesse momento e venceu com méritos o time do Bahia. Quem tá voando também é o Paquetá, e já eu quero saber de vocês dois sobre seleção brasileira e Paquetá. Mas antes disso, como a gente estava falando do Arrascaeta, a gente não pode deixar de mais uma vez registrar aqui um momento mais simbólico dessa partida, que foi o Arrascaeta. Voltou a vestir a camisa 14 em homenagem ao Oscar Schmidt. E ao marcar o primeiro gol, o Arrascaeta exibiu o número para a torcida, né? Foi mostrando a camisa, girando para a torcida e simulou um arremesso de basquete. Botou a camisa ao lado ali daquele apoio, aquele suporte da bola, pegou a bola e fez um arremesso de basquete, homenageando ao jogador eterno, ao ícone do esporte, não só do basquete, mas do esporte brasileiro, o Oscar Schmidt, que nos deixou nesse último final de semana. Eu achei super emocionante. O Arrascaeta, que é um cara inteligente, obviamente foi pensando nessa homenagem e foi buscando esse gol e acabou fazendo, que não é nenhuma novidade também para ele, né, Vene Casagrande? Olha que bela imagem, Vene. Nenhuma novidade, tal como um ídolo de qualquer instituição, o Arrascaeta é um grande ídolo e ele buscou conhecer a história do Oscar. E após conhecer a história do Oscar, ele pensou nessa homenagem linda. Só que para fazer a homenagem ele precisava fazer um gol. Ele conseguiu fazer um gol e prestou essa homenagem maravilhosa. Eu gostaria de parabenizar também o fotógrafo do Flamengo por essa imagem, porque só é possível... Qual é o nome, Vene? Adriano Fontes. Perfeito. Só é possível mostrar essa imagem diante do potencial do fotógrafo, porque a imagem para mim é perfeita. Eu até postei nas minhas redes sociais como a imagem do final de semana, mas briga aí para ser uma das imagens do ano, da temporada, porque é uma homenagem extremamente justa a um grande ídolo que infelizmente nos deixou. Então foi uma noite mágica para o Flamengo. Ainda sobre a parte tática, eu gostaria de elogiar o Leonardo Jardim pela forma que ele utiliza o Gonzalo Plata. Só é possível jogar Everton Araújo e Lucas Paquetá, que o forte do Paquetá não é marcação, por conta do Gonzalo Plata, que é praticamente o secretário do lateral direito, tal como foi ontem com Varela. A gente vê um Plata ajudando demais na recomposição defensiva. Só que, infelizmente, ele peca ainda no melhor que ele tem que fazer, que é o gol. Ontem ele teve uma oportunidade maravilhosa após um lindo passe do Lucas Paquetá e ele novamente mostrando que ele tem alergia a gol. Mas na parte defensiva é um jogador que ajuda demais. Ele tem alergia a gol. Alergia a gol, Vene Casagrande? Ele não consegue fazer gol, ele não consegue, é impressionante. Se eu fosse o Plata, eu ficaria depois do treino finalizando para aprimorar isso, porque é importante, a gente brinca, mas é importante. Por exemplo, se ele converte a oportunidade que o Lucas Paquetá cedeu a ele num lindo passe, a história poderia ser um pouco mais fácil para o Flamengo diante da partida. O Flamengo estava dominando, só que chegou um determinado momento que 1-0 é perigoso, ainda mais diante de um adversário que é muito bem treinado. O Bahia é muito bem treinado, foi um duelo extremamente difícil para o Flamengo. Então, quando o Carrascal jogar no Gonzalo Plata, eu acho que aí vai ter que ter o Pulgar, por exemplo, no meio de campo, para melhorar o poder de marcação. Então depende de muito como o Flamengo vai jogar para poder montar esse meio campo. Ô Caio, outro que está jogando bastante é o Lucas Paquetá. Será que com essas... A gente já vai trazer aqui, eu vou até já passar e depois eu pergunto sobre seleção brasileira. Depois desse jogo aí, o Paquetá deixou o gramado com fortes dores na perna esquerda. O Flamengo já informou que o meia foi submetido a exames clínicos e de imagem ainda no início da madrugada de hoje, né? O resultado não apontou lesão no joelho. A ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda e o atleta já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube. Ele também chegou a publicar nas redes sociais essa mensagem. Coloca aqui no telão, no nosso super telão, essa mensagem. Muito obrigado pelas mensagens, galera. Graças a Deus não foi nada no joelho, apenas edema no tendão da fíbula e do bíceps da coxa. Começar o processo para zerar essa dor e estar pronto quanto antes. Obrigada a todos pelo carinho. Vene, tem previsão aí de retorno? Você tem? Vamos lá. O Flamengo trabalha com a possibilidade de ele voltar contra o Vasco da Gama, que é no final de semana, do dia 3 ou dia 4 de maio.
Mas é uma possibilidade, depende muito do tempo de recuperação. E quando a gente fala isso, o departamento médico do Flamengo ainda vai conhecer o Lucas Paquetá. Sim. Como é que ele reage a um período de recuperação diante de uma lesão como essa. Eu acho, Fernandinho, que dos males o menor. Eu confesso para você que ontem eu não fui ao Maracanã, fiquei vendo pela transmissão. Na transmissão me deu um medo danado de ter sido o pior. E quando eu falo pior é, por exemplo, passar por uma cirurgia no joelho, porque a forma como foi no lance sozinho, de fato, espantou demais. Então, repito, torcedor rubro-negro, fique aliviado. Ah, mas ele vai desfalcar o Flamengo em alguns jogos. A boa notícia é que o Flamengo tem bons jogadores para suprir a ausência do Lucas Paquetá. Então, relaxa. Repito, agradeça por não ter sido o pior, porque de fato o lance chamou muita atenção. Mas, repito, o Flamengo vai trabalhar com essa possibilidade de ele voltar contra o Vasco da Gama. E você acha, Caio, e aí não vamos falar sobre essa lesão, vamos fazer uma, hipoteticamente aqui, que o Paquetá volte, sei lá, 100%. 2 semanas? Será que dá? Não, né? Vai ficar assim cerca de 10 dias. Olha a falta de sorte. E a gente tá falando de um Paquetá que começou a jogar bastante. E a gente tá falando de uma próxima convocação e última antes da Copa, agora, no final do mês que vem, que é em maio. Sim. Na metade do mês, dia 12? 18 de maio. Sim. 18 de maio, assim, na metade do mês que vem. Então, a gente tinha um Paquetá que estava performando bem, e aí a gente agora tem um Paquetá que vai ficar alguns dias inativos. Você acha que ainda dá pra ele arrumar uma vaga na Copa, Caio? Com certeza, Fernandinha. Assim, você acha? Acho que dá. Se algumas semanas atrás eu falava aqui que era loucura cogitar o Paquetá na seleção, e a gente tem que respeitar o momento do futebol e ser coerente com o que a gente fala. Hoje, o Paquetá joga um futebol que torna ele um forte candidato à Copa do Mundo. A gente não pode ver o que o Paquetá vem jogando nos últimos 3, 4 jogos com a camisa do Flamengo e ignorar isso. A gente tem que dar os méritos aqui a ele e lembrar que ele já jogou com a camisa da seleção, já foi testado com a camisa da seleção. Acho que ele pode desempenhar até mais do que já desempenhou com a camisa da seleção, mas o que ele vem jogando hoje é suficiente para a gente cogitar que o Ancelotti possa levar ele para a Copa do Mundo, ou pelo menos pensar nisso. A lesão vem num momento muito ruim, quando ele está numa crescente claramente assim com a camisa do Flamengo, se sentindo mais à vontade, mais readaptado ao futebol brasileiro, fazendo a diferença dentro de campo com a camisa do Flamengo. E aí vem essa lesão que é lamentável para que ele continue essa boa sequência, mas como o Vene falou, dos males o menor, né? Ele pode se recuperar o mais rápido possível por não ser algo mais grave. A imagem realmente também me assustou. Eu também já rompi o ligamento do joelho, foi num lance até parecido assim, que o pé prende na grama e o joelho fica instável e você acaba rompendo o ligamento. Graças a Deus não foi isso que aconteceu com ele. Volta logo contra o Vasco, né, Vene, pelo que você falou. Talvez se quiser descansar mais um joguinho, pode descansar, Paquetá. Mas assim, vem jogando muita bola e acho que ele tem que ser cogitado sim, Fernandinho. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo o Neto falando quem pode ser campeão brasileiro, quem briga aí com o Palmeiras. A gente sabe que o Flamengo tem um jogo a menos, tem um confronto direto no Maracanã e também um confronto direto, né, na casa do Palmeiras. Mas o Flamengo tem um bom retrospecto sempre no segundo turno, cresce muito, né? Então já tá muito bem no primeiro turno, no segundo turno a tendência é melhorar. Por quê, galera? O Flamengo vai trazer reforço. O Flamengo guardou a maior parte, né, do potencial de compra para o meio do ano, onde as janelas europeias estão terminando e muitos jogadores estão saindo, fim de contrato. Então, a chance de encontrar jogadores mais baratos é muito mais fácil, porque tem muita opção para poder comprar, aí os times acabam liberando um pouco mais barato. Então, o Flamengo vai aproveitar para trazer vários reforços aí e melhorar o elenco, que já é outro nível. Então, realmente, o Flamengo tá outro patamar. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.